Entenderam, pessoal? Eu disse oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Giovânia, Datilologia. Vamos lá? G-I-L-V-A-N-E, Giovânia, tá bom? Então, hoje nós estamos começando a nossa disciplina de Libras, pela qual eu gosto muito, ainda tenho muito que aprender, mas eu gosto muito de Libras. Tenho pós em Libras e nós vamos estar aqui aprendendo um pouco da teoria e um pouco da prática, tá bom? E para isso, para que vocês entendam melhor o contexto, né, dessas pessoas, da inclusão das pessoas com deficiência auditiva na sociedade e também na escola, e a importância de nós aprendermos a segunda língua oficial brasileira, que é a Libras, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar falando um pouco sobre a história da educação dos surdos, de uma forma resumida, para que vocês consigam entender. E daqui a pouco a gente discutirá um pouco e também vamos praticar e aprender datilologia, gestos, movimentos, tá? Os 5 parâmetros da Libras, para que vocês entendam melhor e aprendam, tá? Então, a história dos surdos no Egito, porque vocês sabem que o contexto histórico ele foi dividido em 5 períodos, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Medieval, Moderna e Contemporânea, para que nós pudéssemos entender melhor o contexto histórico em cada período, né? Então, nós vamos dar início aqui na antiguidade, primeiro falando sobre a civilização egípcia, né? Como os surdos eram vistos e aceitos na Idade Antiga e na civilização egípcia, tá? Então, no Egito, os surdos eram adorados como se fossem deuses. Eles, obviamente, serviam de mediadores entre os deuses, que era considerado pelo povo do Egito, e os faraós, sendo temidos e respeitados pela população. Os surdos deficientes auditivos, eles eram respeitados e temidos pela população egípcia. Mas nem sempre isso aconteceu durante toda a Idade Antiga e em todas as civilizações. Na Grécia, em Roma, eles já eram vistos de uma outra forma, tá? Então, na antiguidade, alguns povos os lançavam no mar ou em penhascos. Quem eram lançados? Os deficientes, não só os auditivos, mas todos aqueles que nasciam com algum tipo de deficiência, eles eram abandonados em florestas, lançados ao mar ou de altas montanhas, penhasco, para que eles morressem, porque alguns povos acreditavam que essas pessoas com deficiência eram considerados inúteis, não tinha capacidade de desenvolvimento intelectual nem físico, tá bom? Então, eles eram deixados em floresta, abandonados em floresta para que eles morressem, lançados ao mar, né? Porque eles não tinham como sobreviver, e também jogados de altos penhascos, né? Então, era muito difícil a vida desses deficientes naquele período. E na Grécia, os surdos eram tratados como seres incompetentes. Na Grécia Antiga, uma das grandes civilizações, os surdos eram tratados como seres incompetentes e que, por não possuírem uma linguagem, não eram capazes de raciocinar. Quem falou isso? Né? De que forma, de onde eles tiraram esse pensamento que a pessoa surda, ela é incapaz de raciocinar, ela é capaz de pensar, ela tem dificuldade na linguagem, né? Porque a pessoa que não ouve, ela também não vai aprender a falar. Vocês sabem que nós, desde pequenos,
nós somos ensinados a fala, palavras, as regras morais, os valores, e aí nós vamos crescendo e nos adaptando, né? Porque o nosso desenvolvimento neurológico, ele vai fazer com que nós possamos aprender, tá? Então, quem disse que o surdo não pode raciocinar, não pode pensar, né? Mas lá na Grécia, eles eram vistos dessa forma pelas pessoas lá da sociedade, da civilização da Grécia. Eles não tinham direitos, eram marginalizados e muitas vezes condenados à morte. Gente, isso é um absurdo, né? Deus me livre. Então, quem era deficiente nessa época, né, sofreu bastante. Graças a Deus que na atualidade, mesmo ainda com uma sociedade preconceituosa, a gente já ganhou um grande espaço, né? Porque hoje eles são amparados por lei, porque nós temos a LBI aí, né? A Lei Brasileira de Inclusão. Nós temos na Constituição essa defesa. Lá na LDB também nós temos amparo por lei e garantia para que essas pessoas sejam matriculadas nas escolas, permanecem e tenham o suporte, né, que nós chamamos da sala de recursos multifuncionais, da sala de AEE, né, do atendimento educacional especializado. Hoje nós já temos várias pessoas formadas em neurociência, em neuropsicopedagogia, em psicopedagogia, em atendimento educacional especializado. Nós já temos pessoas também especialistas em inclusão social. Então, nós já ganhamos muito espaço, né? Hoje, depois desse avanço pela qual foi amparado o deficiente, certo? E que hoje a nomenclatura é PCD, o correto é PCD, pessoas com deficiência. E os romanos? Os romanos, influenciado pelo povo, também via os surdos como seres imperfeitos e os excluía da sociedade. Mais tarde, Santo Agostinho defendia a ideia de que pais de filhos surdos pagavam por algum pecado que eles haviam cometido. Acreditava que o surdo podia comunicar por meio de gestos que, em equivalência à fala, eram aceitos para a salvação da alma, né? Então aí a gente já começa a ter uma nova visão, final da Idade Antiga, início da Idade Média, embora a Idade Média era considerado como a escuridão, a idade da escuridão, a idade das trevas, né? A idade pela qual foi muito criticada. Então, mas a gente percebe, quem já assistiu o filme de Martinho Lutero, né? A Vida de Martinho Lutero. Quem não assistiu, é bom assistir. O filme de Martinho Lutero, lá vai mostrar uma criança, uma mãe, né? Uma mãe solteira com uma criança deficiente física, pela qual a igreja naquele período eles vendiam indulgências e a mãe da menina, né, comprava um pedaço de papel em branco com indulgência como garantia. Após a morte, a filha iria direto para o céu, né? Nesse período, toda uma enganação, uma mentira. Mas isso não vem ao nosso contexto, tá? Mas lá no filme vocês vão assistir já como essas pessoas deficientes eram vistas pela sociedade e o que eles sofriam, né? Até a sua morte, tá bom? Nós temos aqui o John, que em 700 depois de Cristo foi o primeiro a ensinar uma pessoa surda a falar,
houve essa preocupação por ele, em que há registro, né? Por essa razão, ele foi considerado por muitos como o primeiro educador dos surdos, porque ele se preocupou em ensinar os surdos a falar. Então, ele foi considerado como um dos educadores do surdo. Na Idade Moderna, que se distinguiu pela primeira vez, surdez se distinguiu pela primeira vez, surdez de mudez, certo? Que muitas pessoas dizem, olha o surdo mudo, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, sobre essa expressão, saber se é correto ou não nós chamarmos assim. Mas aqui já dá para vocês fazer uma análise, né? Ó, na Idade Moderna, em que se distinguiu pela primeira vez surdez de mudez. Ou seja, a pessoa não fala porque não ouve e aí não consegue aprender. Por isso ela é ensinada uma linguagem através de gestos e também a partir daí foi criado um alfabeto manual para os surdos para que eles aprendessem a se comunicar através da datilologia. Tá? Então, a expressão surdo-mudo deixou de ser a designação de um surdo. E o monge beneditino espanhol Pedro Ponce de León, que recebeu créditos como primeiro professor para surdos ao desenvolver o alfabeto manual, que daqui a pouco vai estar bem aí na plataforma, porque nós vamos aprender o alfabeto manual para que a gente possa tá se comunicando aí com os surdos, né? É claro que nós sabemos que o alfabeto a gente tem que aprender, mas a gente se comunica mais pelos gestos, pelas configurações de mão que vocês vão ver mais tarde, né? Ainda nessa disciplina. Porque pela datilologia cansa muito, né? O surdo. Quando você vai conversar com o surdo através da datilologia, cansa muito ele, na verdade, né? Porque ele tem que ficar prestando atenção às letras que você está colocando, formando palavra, frase, textos, então isso cansa muito, tá? Então é utilizado mais a linguagem gestual, né? E para que possa ser uma comunicação também mais rápida, né? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. O primeiro Instituto Nacional de Surdos foi criado em Paris, né? Esse instituto reconhecia a pessoa surda como um ser que tem a sua própria língua, né? Então lá era um instituto que poderia ensinar essas pessoas e a dar o direito, né, de reconhecimento da pessoa surda para eles aprenderem a sua própria língua. Então foi criado esse Instituto Nacional lá em Paris. Na Idade Contemporânea, né, Pierre publicou o primeiro livro escrito por um surdo. Esse primeiro livro foi publicado por um surdo. Ele se tornou surdo ao adquirir varíola. A gente sabe que a surdez ela não é só congênita, mas ela é adquirida ao longo da vida também, tá? Às vezes por uma doença ou às vezes por uma batida na cabeça, alguma infecção no ouvido. A gente vai ver isso aqui depois, tá? Ele se tornou surdo ao adquirir varíola aos 7 anos, aprendendo a comunicar-se por gestos, tá? Então, na Idade Contemporânea, ele foi reconhecido por publicar o primeiro livro para pessoas surdas, né? E aqui também nós temos, em 1880, com a realização da Convenção Internacional de Milão, os educadores presentes determinaram a supremacia dos métodos orais puros, né? Sendo assim, qualquer forma de comunicação sem ser oral era proibida, sendo que esses surdos eram rejeitados, né? Até hoje ainda a gente percebe isso, né? A falta ou a não preocupação por essas pessoas que têm DA, né? A deficiência auditiva, tá?
E a educação dos surdos no Brasil veio em 1857, através de um convite feito por Dom Pedro II, tá? Já no final do século XIX, o professor surdo francês Ernest Way, discípulo de Lep, funda o Instituto Nacional de Educação de Surdos, chamado INES, tá? Instituto Nacional de Educação de Surdos, é a sigla aí, que usava o método combinado. A filosofia educacional oralista teve grande força no Brasil entre as décadas de 60 e 70, tá? O fracasso do oralismo surge com a segunda fase, a filosofia da comunicação total, que consiste no método que inclui todos os métodos linguísticos, gestos, língua de sinais, fala, leitura e escrita. A prática da comunicação total alcançou muitos simpatizantes na década de 70 e 80. Então, a gente vai ver aí por que e por qual motivo houve esse fracasso do oralismo, tá? Na segunda metade do século XIX, tá? Aí a gente vê, o grande problema deste método é de misturar duas línguas, a língua de sinais e a língua portuguesa, e que resultou na prática do português sinalizado. Certo? Então, gente, esse é um pouco da história dos surdos, pela qual a gente vem desde a civilização egípcia, na Idade Antiga, até a contemporaneidade. É claro que nós fizemos apenas um apanhado básico, né? Muito resumido, para vocês entenderem um pouco desse contexto, tá? Na próxima aula, nós estaremos aí buscando mostrar para vocês o entendimento sobre a surdez, de onde vem a surdez, tá? A nossa próxima aula, ok? Até mais tarde.